Olá pessoal, vamos dar uma olhadinha na aula do diencéfalo. Essa aqui é a mesma aula vista em sala. Nós vamos fazer uma rápida revisão para ajudar no seu estudo. Para quem não anotou ainda o meu e-mail e o meu site, precisar entrar em contato, aí estão. Recordando as vesículas primordiais, a gente tem aqui o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. São as vesículas primordiais, onde o prosencéfalo evolui como telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo continua como diencéfalo o resto da vida. E o rombencéfalo se divide em metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo será a ponte e o cerebelo. E o mielencéfalo será o bulbo ou medula oblonga. Então, medula do latim miolo. Então, medula, mielo, miolo. Medula, mielo, miolo. Então é fácil a gente memorizar isso aqui, porque o bulbo é conhecido também por medula oblonga. Então vamos ver que o diencéfalo humano é essa região aqui. Mas antes vamos olhar aqui alguma coisa nos ossos. Esse aqui é o osso esfenoide, seio esfenoidal, com um acidente importante chamado de cela turca ou cela túrcica, que aloja a glândula mãe, a hipófise. Aqui na hipófise nós temos esse eixo hipotalâmico hipofisário, que aqui é o hipotálamo. Então aqui a gente tem o tubo ecinério e o infundíbulo. E nós temos aqui o quiasma óptico, seccionado, o nervo óptico. Então imagine um tumor de hipófise, ele não vai se expandir aqui para o osso, pela própria estrutura dura, ele vai se expandir para cá e vai comprimir, muito provavelmente, o quiasma óptico. Aqui então a gente tem a comissura anterior, aqui a gente tem a comissura posterior. Comissura anterior na mesma linha, comissura posterior. Aqui nós temos o tálamo, hipotálamo e aqui o epitálamo. Isso aqui é o mesencéfalo, isso aqui é a ponte, isso aqui é o bulbo. A hipófise também é conhecida como pituitária. Então ela recebe estímulos, ela recebe hormônios do hipotálamo. Alguns autores dizem que ela só armazena hormônios, mas isso não é ainda uma verdade absoluta. Ela produz hormônios também, mas o hipotálamo produz hormônios pré-hipofisários, hormônios que estimulam a hipófise a produzir os seus hormônios. Bem, então aqui a gente tem a hipófise, também conhecida como pituitária, hipófise ou pituitária. Aqui o hipotálamo. Nessa região do tálamo, entre os dois tálamos, nós temos o terceiro ventrículo. Nessa região anterior ao cerebelo e posterior à ponte, nós temos o quarto ventrículo. O terceiro ventrículo se comunica com o quarto ventrículo através desse duto, desse canalzinho, chamado de aqueduto do mesencéfalo. Aqueduto do mesencéfalo. Aqui a gente tem a comissura posterior, aqui na frente a comissura anterior. Temos aqui a região do tálamo, a região do epitálamo e a região do hipotálamo. No hipotálamo a gente já viu aqui que temos a hipófise ou pituitária. Então a gente tem aqui o tubo ecinério e infundíbulo. Temos aqui o quiasma óptico. Entre o tálamo e o hipotálamo a gente tem esse sulco hipotalâmico. É a estrutura anatômica que divide anatomicamente o tálamo do hipotálamo. Aqui a gente tem então o epitálamo e a parte mais proeminente, ou seja, mais visível dele, se chama glândula pineal ou epífise, que produz um hormônio chamado melatonina, que tem a ver com o sono.
parte mais visível, então, aqui do epitálamo é a glândula pineal ou epífise. Logo abaixo dela a gente tem a comissura posterior. Logo abaixo da comissura posterior nós temos essa estrutura que tem 4 núcleos, que são 4 colículos, 2 superiores e 2 inferiores, que por isso é chamada de lâmina quadrigeminal ou lâmina do tecto. Porque este seio de dura mater, o seio reto, forma uma tenda para abrigar o cerebelo. É a tenda ou tentório do cerebelo. Reparem ainda que aqui na região do tálamo, onde a gente tem o terceiro ventrículo, a gente tem aqui os plexos coroides, uma estrutura celular que produz líquor. E os plexos coroides estão também aqui no quarto ventrículo, como também estão nos ventrículos laterais, que a gente vai ver daqui a pouco, que estão no telencéfalo. Aqui a gente tem o seio sagital superior, que com as suas 2 lâminas de dura mater. A gente tem aqui o seio reto, o seio transverso ele não é visualizado aqui, e onde esses 3 seios aqui se encontram, a gente tem a confluência dos seios. Essa área aqui é a confluência dos seios. Então, recordando aqui que o seio reto, a parte de dura mater, forma a tenda ou tentório do cerebelo. É uma tenda que abriga, por assim dizer, o cerebelo. Os 2 tálamos são ligados por uma estrutura chamada de aderência intertalâmica. Aqui então a gente tem o fórnice, aqui a gente tem o septo pelúcido, vamos já ver melhor, e aqui a lâmina terminal. Essa região também é chamada de área septal. Os ventrículos laterais estão aqui, na região do telencéfalo. Ele tem esse formato todo bem esquisito, né? Aqui a gente tem os cornos occipitais ou posteriores dos ventrículos laterais. Tem aqui os cornos temporais e aqui os cornos frontais dos ventrículos laterais. Aqui a gente tem, ó, terceiro ventrículo. Olha aqui o lugarzinho da aderência intertalâmica. Temos aqui o quarto ventrículo e aqui a gente tem o aqueduto do mesencéfalo ligando o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. Essa imagem de cera aqui pode ser feita preenchendo aqui os ventrículos para a gente poder estudar a anatomia dos ventrículos. Aqui a gente tem então nesse corte frontal ou coronal o corpo caloso, aqui a fissura longitudinal. Aqui nós temos os ventrículos laterais, essa porçãozinha deles bem aqui. Aqui o terceiro ventrículo, quarto ventrículo, e aqui entre o quarto e o terceiro, o aqueduto do mesencéfalo. Esse cérebro aqui recém-dissecado é a fresco. Aqui a gente vê corpo caloso, aqui o septo pelúcido foi tirado na dissecção e a gente verifica que aqui tem ventrículo, né? Então aqui é ventrículo lateral. São os cornos frontais ou anteriores dos ventrículos laterais. Aqui então a gente tem aqui a área do tálamo, ou também corresponde à área do terceiro ventrículo, a área do quarto ventrículo aqui anterior ao cerebelo, posterior à ponte, isso aqui é a ponte, e aqui é o aqueduto do mesencéfalo que liga o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. Repare então que esse telencéfalo aqui, essas áreas de massa encefálica, está meio velada, porque ela tem uma membrana. Na realidade são duas membranas, são as duas meninges mais finas, são 3 meninges, a dura mater, a mais externa, que não está sendo visualizada aqui, a aracnoide mater e a pia mater, que são as meninges mais finas, que são de difícil separação. Nós podemos visualizar aqui, então, as artérias que irrigam aqui os neurônios do córtex, né, da parte do telencéfalo. Nessa outra imagem a gente vê o septo pelúcido. Então ele aqui está impedindo que a gente visualize o ventrículo lateral. Então os 2 ventrículos laterais, o primeiro e o segundo ventrículos, estão aqui dentro do telencéfalo. Aqui a aderência intertalâmica,
aqui o tálamo, essa região todinha é o terceiro ventrículo, se comunica através do aqueduto do mesencéfalo com o quarto ventrículo, que é o mesencéfalo, por isso que essa estrutura é chamada de aqueduto do mesencéfalo, e aqui a ponte. Aqui nós temos o hipotálamo, olha aqui o quiasma óptico, aqui a gente tem então o infundíbulo tubercinéreo removido aqui a hipófise. A glândula pineal ou epífise, a lâmina quadrigeminal com os colículos superiores e colículos inferiores. Nessa imagem aqui do néter, a gente vê o corpo caloso, ventrículos laterais, olha aqui os plexos coroides que produzem o líquor, estão nos 4 ventrículos, terceiro ventrículo, e aqui a gente não está visualizando o quarto ventrículo, ventrículo lateral aqui. Essa imagem clássica dá uma visão muito superficial, mais geral, para o início do estudo da neuroanatomia. Esse é o diencéfalo que a gente está estudando, aqui é o mesencéfalo. Aqui então a gente tem o nervo óptico, que é o quiasma óptico. A hipófise aqui está uma estreita relação anatômica. Aqui são os pedúnculos cerebrais que correspondem à área do mesencéfalo. Vale a pena a gente chamar a atenção aqui dos corpos geniculados, genicular joelho, né, medial e lateral. Então aqui, quiasma óptico, é só seguir, ele vai ter aferência aqui com os corpos geniculados. E os corpos geniculados têm a ver com visão e têm a ver com audição, assim como os colículos. Os colículos superiores, o movimento dos olhos, e os colículos inferiores com a audição. Em outras palavras, resumindo, o diencéfalo humano é composto pelos 2 tálamos, pelos corpos geniculados medial e lateral, pelo corpo pineal, pelas abênulas e pelo hipotálamo. Visualizando aqui melhor, a gente tem aqui então essa área aqui dos tálamos. Aqui a gente tem as abênulas, glândula pineal, colículos superiores, colículos inferiores. Os 4 colículos, eles formam a lâmina quadrigeminal, 1, 2, 3, 4, a lâmina quadrigeminal, também chamada de lâmina do tecto. Aqui a gente tem corpo geniculado medial, corpo geniculado lateral. Voltando aqui para os colículos, a gente tem 2 sulcos, um sulco transversal e um sulco longitudinal, que os separam. Aqui em verde as abênulas, e a gente pode fazer uma triangulação aqui, ó, triângulo para cá, com as abênulas que formam o trígono das abênulas, envolvendo aqui a glândula pineal ou epífise. Então, pineal epífise aqui desse lado, aqui temos o tálamo, a aderência intertalâmica ligando os 2 tálamos, o hipotálamo, separado do tálamo pelo sulco hipotalâmico. Sulco hipotalâmico. Peça do laboratório, então. Plexo coroide aqui no terceiro ventrículo. Tálamo, aderência intertalâmica, sulco hipotalâmico, essa região todinha aqui é o hipotálamo. Isso aqui é a hipófise, com o eixo hipotalâmico hipofisário. Aqui em 24 é o corpo mamilar. Corpo mamilar. Aqui a gente tem 13 a comissura posterior. Aqui a gente tem a pineal ou epífise. Aqui a lâmina quadrigeminal ou lâmina do tecto, tecto do cerebelo, lembrando disso. Lembrando aqui que na região do terceiro ventrículo, onde está o tálamo, ele se comunica, o terceiro ventrículo se comunica com o quarto ventrículo por esse canalzinho aqui, que é o aqueduto do mesencéfalo. Na parte posterior, isso aqui é o tronco encefálico, a gente visualiza aqui o quarto ventrículo. Aqui os colículos, pessoal, colículos superiores, com relação à visão, o movimento vertical dos olhos, colículos inferiores com relação funcional com a audição. Aqui são os tálamos, essa parte aqui são os pulvinares do tálamo. Aqui em verde as abênulas. E o tálamo a gente visualiza
como uma estrutura única, mas na realidade ele é formado por vários núcleos. A gente tem esses núcleos anteriores, que vamos já ver que tem a ver com o comportamento emocional, né? Que os núcleos da base vêm para cá, o cerebelo tem essa área nele, que tem um grupo lateral, o ventro lateral, o grupo posterior. Não precisa a gente saber, para essa nossa disciplina, esses grupos, essa divisão do tálamo. A gente precisa saber que existem esses grupos ou divisões do tálamo, onde tem as aferências, né, de praticamente todo o sistema nervoso central. Ele tem uma aferência aqui para o tálamo, tem uma regiãozinha. Então o tálamo é um grande encontro, é uma área onde as estruturas se encontram. O hipotálamo já é bem pequenininho, bem menor do que o tálamo. E nessa imagem parece aqui umas ervilhas, né, uns legumes, né? São os núcleos do hipotálamo. Cada núcleo tem uma dessas funções aqui, e elas em conjunto dão as funções do hipotálamo. Ou seja, o que o hipotálamo faz? Controla o sistema nervoso autonômico, controla as respostas emocionais, regula a temperatura corporal, regula a sede e a fome. Então tem o centro da sede, o centro da saciedade. Tem a ver com o prazer sexual, tem a ver também com o centro do vômito, o fagostático, que é o centro da fome, o controle do comportamento, o controle dos ciclos dormir e acordar, o controle do sistema endócrino e a produção de alguns hormônios. Então a gente sabe que o hipotálamo produz alguns hormônios pré-hipofisários, que ele praticamente estimula a hipófise a produzir os seus hormônios. Tendo a imagem anatômica desses núcleos do hipotálamo, que são pequenininhos e muito próximos, não é de estranhar que uma droga que atue em um desses núcleos possa ter um respingo em outro, ou seja, um efeito colateral ou para-efeito em outro. Por exemplo, no centro do vômito, a gente quando toma um antiemético, um Dramin, por exemplo, a gente toma por causa da náusea, para controlar o vômito. E um dos efeitos colaterais é o sono. Por quê? Porque o núcleo que controla o ciclo dormir e acordar também está aqui. Quando a gente toma um inibidor de apetite, uma anfetamina, por exemplo, então aqui a gente tem o fagostático, ela vai agir no fagostático, mas também deixa a gente mais elétrico, mais ativo, né? E um dos para-efeitos é que a gente não consegue dormir, porque tanto tem a parte emocional, como tem também o controle do comportamento e do ciclo dormir e acordar. Bom, essa imagem aqui nos mostra o corte sagital do encéfalo. E a gente vê aqui então os córtices, lembrando que córtices, plural de córtex. A gente vê então aqui corpo caloso, a gente vê aqui o giro do símbolo, istmo do giro do símbolo. Aqui na parte anterior do giro do símbolo a gente tem a área do julgamento crítico, bem pertinho dessa área do córtex pré-frontal do comportamento emocional, que é aquela questão do raciocínio mais complexo, ou seja, quanto mais anterior, mais complexos são os raciocínios matemáticos. Os raciocínios mais complexos dependem dessa área pré-frontal, como também o comportamento emocional. Mesmo que todos os neurônios já estejam aí no adolescente, as sinapses não estão ainda todas formadas. Então é uma área imatura no adolescente. Por isso que ele tem um comportamento, muitas vezes, que a gente chama de aborrecente. Ele é inconsequente às vezes. Corre riscos demais, né? Gosta da adrenalina. Precisa colocar o dedo na tomada para ver se dá choque. Porque na realidade essa aqui é uma área que ainda está em desenvolvimento. As sinapses ainda estão em desenvolvimento. Então aqui a gente tem corpo caloso, sulco do corpo caloso, giro do símbolo, sulco do símbolo, que vamos lembrar aqui que a gente tem essa parte aqui, a parte terminal do sulco.
do símbolo. A gente tem aqui o septo pelúcido, temos aqui o fórnice, aqui é o tálamo, aderência intertalâmica, os núcleos anteriores do tálamo. E aqui a gente tem como identificar nesse diagrama, começando aqui do mesencéfalo, que é mesencéfalo, ponte e bulbo, isso aqui é o tronco encefálico, aqui é o diencéfalo, que nós estamos estudando, aqui é o telencéfalo. Então aqui, ó, nesses núcleos aqui do tronco encefálico, principalmente aqui na área tegmentar ventral do mesencéfalo, partem estímulos que vão passar pelos núcleos anteriores do tálamo, pelo hipotálamo, por esse núcleo chamado núcleo accumbens ou acumbente, e vem até aqui o córtex pré-frontal. Esse circuito aqui é chamado de circuito de recompensa ou circuito da recompensa. Está apresentando para vocês o sistema límbico, que é o sistema que compõe todas as áreas anátomo-funcionais das nossas emoções. Então o sistema límbico é formado pelo giro do cíngulo, pelo istmo do giro do cíngulo, pelo giro para-hipocampal e pelo hipocampo, que nós vamos ver daqui a pouco, pelos núcleos anteriores do tálamo, pelo hipotálamo, pelo epitálamo, pela área septal, aqui na frente, área septal, pelo corpo amigdaloide, que a gente também vai ver daqui a pouco, e pelos núcleos do tronco encefálico, principalmente aqui os núcleos da área tegmentar ventral. O sistema límbico, então, é responsável pelas nossas emoções. Ele agrupa as estruturas anátomo-funcionais das nossas emoções. E nessa imagem a gente consegue visualizar as estruturas do sistema límbico. Aqui em verde a gente tem superiormente o giro do cíngulo. E embaixo o giro para-hipocampal. Então, o giro para-hipocampal com o giro do cíngulo formam o lobo límbico. Então, o lobo límbico é giro para-hipocampal com o giro do cíngulo. Para-hipocampal, de onde é que vem esse nome? Isso aqui é o hipocampo. Então, o giro para-hipocampal é relativo ao hipocampo, dá o nome hipocampal. Ele está paralelo ao hipocampo, por isso que é para. Então, giro para-hipocampal. Então, aqui, hipocampo, giro para-hipocampal, corpo amigdaloide ou amígdala, que é o fórnice, aqui são os núcleos hipotalâmicos. Aqui a gente visualiza aqui, núcleos anteriores, tálamo, aderência intertalâmica, epitálamo, hipotálamo. Aqui então a gente tem o hipocampo, então hipocampo, fímbrias do hipocampo, corpos amigdaloides ou amígdalas. Aqui a gente tem o fórnice. Pilar do fórnice, comissura do fórnice, corpo do fórnice, colunas do fórnice. Amígdala vem do latim. Amígdala do latim é amêndoa. Tá? Amêndoa em latim é amígdala. Então, aqui são as amígdalas. Elas são responsáveis pelo comportamento dito de luta e fuga, ou luta ou fuga. Ou seja, diante de um perigo, uma situação de perigo, a gente tende ou a lutar, a enfrentar, ou a correr. Isso é a principal função em que a amígdala está relacionada no sistema límbico. É esse comportamento da gente de luta ou fuga. Na imagem da peça do laboratório, a gente tem a parte inferior do cérebro, nesse corte aqui no plano transversal. Visualizamos aqui a parte posterior dos ventrículos laterais, né? Ou seja, o corno occipital dos ventrículos laterais. Aqui, então, na frente, a gente está vendo hipocampo, giro denteado, fímbrias do hipocampo. Aqui é o fórnice. Então, melhorando aqui. Fazendo aqui um resuminho aqui. Então, hipocampo, giro para hipocampal, fímbrias do hipocampo e giro denteado. Em 3D, são essas as estruturas do sistema límbico. A gente consegue visualizar assim. Nessa imagem do Nether, a gente visualiza aqui dois planos de corte transversais. Aqui a gente visualiza o corpo caloso, ou seja, o joelho do corpo caloso. Olha aqui posteriormente o esplênio do corpo caloso. Então nessa área aqui todinha ele foi removido.
Aqui a gente vai ver depois, que são o núcleo caudado. Aqui a gente tem as cabeças do núcleo caudado. Aqui é o septo pelúcido. Aqui a gente tem o pé do hipocampo. Veja que ele está ligado aqui ao hipocampo. Aqui a gente tem o giro denteado, as fímbrias do hipocampo. A gente tem aqui os tálamos. Essa parte mais posterior e proeminente deles são os pulvinares do tálamo. Nessa outra peça do laboratório, tirada aqui o tronco encefálico e o diencéfalo, a gente visualiza aqui abaixo do corpo caloso aqui as divisões, né? Rosto, joelho, tronco e esplênio. Aqui é o giro do cíngulo, sulco do corpo caloso, sulco do cíngulo, né? Porção terminal do sulco do cíngulo, sulco paracentral e sulco central. Aqui a gente tem por dentro, a gente visualiza aqui, ó, o hipocampo, as fímbrias do hipocampo, o giro denteado e o giro para-hipocampal, que está paralelo ao hipocampo. E bem inferiormente também, que removido o tronco encefálico e o diencéfalo, a gente consegue visualizar aqui, ó, giro para-hipocampal, aqui na frente essa pontinha aqui se chama de unco ou uncus, que asma óptico vai ser bem aqui, no cruzamento dos dois. Bem, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aproveitado bastante essa aula. Leiam o livro, respondam ao workbook e no laboratório deem uma olhadinha no roteiro com as peças. Até a próxima.